Amados, nós vamos dar sequência ao nosso tema, que estamos já no terceiro domingo. Hoje nós vamos falar sobre superando o dia mau. Amém? Nós vamos estar usando como leitura o texto de Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Então, se você trouxe a sua Bíblia, pegue ela agora, abra ela em Efésios, capítulo 6, versículo de número 10, em diante. Se você não trouxe, você poderá acompanhar, fazendo a leitura aqui no telão. E é muito importante que você faça a leitura e que você guarde. Pegue o hábito de anotar. Amém? Eu fico aqui todo domingo, quase 1 hora falando. Se você não anotar, em 3 dias você já esquece praticamente 90%. Quando você anota, você tem a oportunidade de rever. Embora hoje você pode acessar, a página da igreja, toda a mensagem que é ministrada nessa igreja fica lá na página, no canal do YouTube. Você pode estar ouvindo ela toda vez que você sentir a necessidade. Então, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 10, até o versículo de número 13. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós te louvamos, te agradecemos. Pedimos nesse momento que o teu Espírito possa ter acesso ao nosso coração. Tudo, exatamente tudo que possa impedir qualquer ação do Senhor, caia por terra neste momento. Todo pensamento cativo nós levamos agora até a cruz e depositamos aos teus pés. Fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode tomar assento. Paulo, quando ele escreve a carta à igreja de Éfeso, preste atenção, ele escreve, todas as cartas direcionadas às igrejas, são cartas que servem para ensinar a igreja como caminhar na terra. Nós precisamos diariamente da instrução do Senhor para nos conduzir sobre essa terra. Nós precisamos que Deus direcione as nossas vidas. Sem o direcionamento de Deus, nós perecemos, porque enfrentamos situações que nós não teremos como vencê-las, se Deus não nos auxiliar e nos ensinar como devemos nos comportar. Então, Paulo ele começa escrevendo a carta, e no capítulo 6, no versículo de número 10, ele dá uma instrução para os irmãos da igreja. E ele começa a dizer assim: no demais, meus irmãos, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele está dizendo assim, olha, vocês precisam se fortalecer em Deus e na força do seu poder.
como eu posso me fortalecer em Deus? Como eu posso me fortalecer no poder de Deus? Isso é um ensinamento que nos inspira a estar mais perto de Deus. Às vezes você pode pensar que o conhecimento que você tem, a escolaridade que você possui, te torna forte, te torna imbatível. A experiência de vida, tudo que você já trilhou até aqui. Você pode pensar que nada mais te para. E de repente você se depara com uma situação, que essa situação, ela demonstra que você não é tudo isso, que eu não sou tudo isso, que nós precisamos de uma força muito maior do que a nossa. E aí eu começo a entender como é importante se fortalecer no Senhor. E como eu posso me fortalecer em Deus? Só existe um caminho que me fortalece em Deus. E esse caminho é a oração, o jejum e a meditação da palavra. Quando eu oro, quando eu venho orar, buscar a presença de Deus, eu estou fortalecendo o meu espírito, eu estou fortalecendo a minha alma, eu estou fortalecendo o meu ser em Deus, porque a oração, ela me conduz para perto do Pai. A oração, ela me leva até Deus. E quando eu oro, eu estou indo ao encontro dEle. E automaticamente, isso vai me fortalecer. Quando eu jejuo, porque o que é o jejum? O que é a prática do jejum? Quando eu jejuo, eu estou mortificando a minha carne e eu estou avivando o meu espírito. Então, quando eu estou jejuando, eu estou matando os desejos carnais que existem dentro de mim. E eu estou dando vida ao meu espírito, fortalecendo o meu espírito, para que busque mais as coisas celestiais. E quando eu medito na palavra, eu estou me fortalecendo no conhecimento. Eu estou me fortalecendo no conhecimento que vem de Deus. Então Paulo está dizendo assim, no demais, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A igreja, ela precisa caminhar desta forma. Nós precisamos caminhar no fortalecimento do Senhor. E quando eu me fortaleço em Deus, eu estou me revestindo da armadura de Deus. Por quê? Porque eu tenho que ficar firme, eu tenho que vencer, eu tenho que prosseguir, presta atenção em mim, eu tenho que prosseguir, vencendo o quê? As astutas ciladas do diabo. Todo dia nós somos colocados à prova. Todo dia o diabo, ele arma as suas ciladas. E são sutis. São ciladas que tentam te amarrar, te prender, te aprisionar em situações e circunstâncias que você não consiga vencer, que você não consiga sair para viver o que Deus tem para a sua vida. Então, eu só vou vencer essas ciladas do diabo quando eu estiver fortalecido. E Paulo está dizendo isso.
E ele continua dando a sua instrução, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Presta atenção. Presta atenção. Paulo está dizendo para a igreja assim, olha, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Eu não fico com briga, eu não vou guerrear, eu não vou lutar contra pessoas. A minha luta não é contra pessoas. Eu não tenho que lutar contra pessoas, mas eu tenho uma luta diária. E olha para você ver que esse meu inimigo, presta atenção, o teu inimigo, o inimigo da igreja, ele é muito bem astuto. E ele tem um planejamento e uma hierarquia de trabalho. E ele continua dizendo assim, olha, eu tenho que lutar sim contra principados. Eu tenho que lutar contra potestades. Eu tenho que lutar contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Observe que o nosso inimigo, ele é astuto e ele é espiritual. Você não o vê com os olhos carnais. Você não tem como derrubá-lo usando o teu braço. Você não tem como vencer uma cilada andando com o teu próprio entendimento. Então eu preciso entender quem é o meu oponente. E eu preciso saber com que tipos de arma que eu posso lutar contra ele. Caso contrário, eu vou ficar dando golpe no ar, em vão. Vou me cansar e nunca vou derrubar o meu oponente. Mas eu serei vencido por ele todos os dias. Então eu preciso entender que o meu oponente são os espíritos malignos que agem nas esferas dessa terra. E eu só posso lutar com ele com as armas espirituais. Mas isso é uma outra questão que eu vou falar outro dia. Eu estou dando um pano de fundo do que Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso. E ele chega no versículo 3, ele diz assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Ele diz para a igreja, vocês precisam se revestir da armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Dia mau. Irmãos, todo mundo tem o seu dia mau. Todos nós temos o dia mau. O dia mau, ele não está preso no espaço de tempo de 24 horas. O dia mau, ele pode ser um dia, uma semana, um mês, ele pode ser um período em nossas vidas. E esse dia, ele vem sobre todos. Todo mundo passa pelo dia mau. E o dia mau, quando ele vem, ele traz angústia, dor e lágrimas. Quem nunca aqui passou por um dia mau, levanta a mão. Quem nunca passou por um período assim, ó, terrível na vida, levanta as mãos. Está vendo? Tanta gente e todos já enfrentaram o dia mau. Porque ele vem.
Ele não respeita pobre e rico. Ele não respeita alto, baixo. Ele não respeita a cor da pele. Ele não respeita a nacionalidade. Ele vem sobre todos. E quando ele vem, ele traz dor. Ele faz a pessoa chorar, ele faz a pessoa ficar angustiada. É um período terrível. Porque o dia mau na vida de cada pessoa pode ser diferente. O dia mau na vida de uma pessoa pode ser uma enfermidade. O dia mau na vida de uma pessoa pode ser uma perda. O dia mau na vida de uma pessoa pode ser uma tragédia. Pode ser inúmeras coisas. Uma tempestade, um vendaval. O dia mau. Ele pode ser muitas coisas. Mas todos nós enfrentamos o dia mau. Só que uma das coisas que nós precisamos entender, que o dia mau é um dia mau. É uma fase, é um período. Não é uma vida mal. Há uma diferença muito grande. Você pode estar passando pelo dia mau, mas você não tem uma vida ruim. Você está passando por uma fase ruim. Isso não significa que você tem uma vida ruim. É um processo na sua vida. Mas o dia mau te faz esquecer todas as coisas boas. Quando o dia mau lhe chega, você se esquece de tudo de bom que você já viveu. E você passa a viver intensamente esse dia de angústia, de dor, de sofrimento, de luta, a ponto de você se esquecer de dias de glórias. E a ponto de você formalizar pensamentos ruins, dizendo: minha vida é ruim, meu casamento é ruim, minha casa está ruim, minha família é ruim, meu emprego é ruim, é tudo péssimo na minha vida. Porque você está focado no dia mau. E se isso não bastasse, tem pessoas que faz do dia mau uma vida toda. A pessoa, ela se prende tanto no dia mau que esse dia nunca sai da vida dela. Já pode ter ficado anos atrás, mas a pessoa sempre traz o dia mau na sua vida. Ela não consegue virar a página, ela não consegue mudar o ciclo, ela não consegue entender que aquilo passou, que aquilo acabou. A empresa quebrou há 10 anos atrás e eu sofro até hoje. Não, esse dia mau acabou, ele ficou lá atrás. Você tem que ter a percepção de andar para frente, ver outras coisas, outras oportunidades. Há um relacionamento que ficou lá atrás, anos-luz, e agora eu vivo com a sombra. Não, acabou. Eu preciso me abrir para algo novo, eu não posso eternizar ou perpetuar o dia mau em minha vida. Eu tenho que ter a habilidade de entender quando os ciclos se acabam. Esse dia você não tem como removê-lo, você precisa enfrentá-lo. Você tem que enfrentá-lo. Existem pessoas que correm do dia mau. Existem pessoas que entram em cavernas no dia mau. Que não conseguem ter êxito no dia mau, por quê? Porque se mostra fraco, e a Bíblia diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, pouca será as tuas forças. Então o dia mau, ele infelizmente existe, você não tem como se livrar dele. Mas eu preciso então aprender a superá-lo. Se você tivesse uma borracha, você apagava o dia mau, sim ou não? Sim ou não? Se você tivesse aquela tecla no computador, né, no teclado, de deletar, você
clicaria e deletaria da sua vida. Mas você não tem como. Então eu preciso enfrentar o dia mau. Eu preciso enfrentar, mas eu preciso saber, e é isso que eu quero falar nesta noite, como superar o dia mau, como vencer o dia mau, como sair vencedor no dia mau. Vocês estão comigo, sim ou não? Amém? Quando nós abrimos a Bíblia, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nós se deparamos com uma história de uma mulher chamada Ana. Ana está vivendo o dia mau. Ana está vivendo um período terrível da sua vida. A Bíblia diz que o período que Israel está atravessando é o período dos juízes. Porque foi dito aqui nesta noite pelo pastor Reginaldo, na leitura que ele fez, que quando Moisés morreu, Moisés deixou preparado Josué. E Josué assumiu o lugar de Moisés. Mas Josué nunca preparou ninguém. Josué foi um tipo de líder bom para o povo, mas ele não pensou em dar continuidade na sua liderança. Então ele nunca preparou ninguém. Então, com a morte de Josué, se estabeleceu o período dos juízes. E agora Israel está padecendo na mão dos inimigos. Porque quando você lê Juízes capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, você vai ver que Israel fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, o Senhor os entregava nas mãos dos inimigos. E os inimigos massacravam a Israel. E aí Deus levantava um juiz. Para que servia o juiz? Para julgar a causa do povo. O juiz apontava o pecado do povo, mostrava o pecado do povo. O povo se arrependia, o povo se voltava ao Senhor. Deus perdoava o pecado do povo e através daquele juiz, Deus livrava o povo de Israel das mãos dos seus inimigos. E a Bíblia diz agora que Israel precisava de mais um juiz. Então Ana está vivendo o seu dia mau. A Bíblia diz que Ana era casada com Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. A Bíblia diz que Penina, ela tinha filhos, e ela dava filhos ao seu marido. Porém Ana, ela era estéril, ela não gerava filhos. E isso entristecia muito o seu coração, isso tornava ela uma mulher muito triste, amargurada. Só que o fato dela não gerar filhos, não era apenas isso, tinha um outro agravante. A Bíblia diz que Penina a irritava todos os dias. E lançava no seu rosto: eu gero filhos ao nosso esposo, porém você não consegue nem gerar filhos ao teu marido. E a Bíblia diz que Ana começou a viver essa luta de forma intensa, porque ela convivia com o problema dentro de casa. Imagina os filhos de Penina caminhando ali, junto dos familiares, Ana vendo e não podendo falar nada, Penina a irritando todo dia. E a Bíblia diz de Samuel capítulo 1, versículo de número 2, e esse tinha duas mulheres, um era o nome de Ana, a outra de Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha os filhos. E Ana se sentia muito mal. Vamos caminhar dentro do texto. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 1, versículo 7. Vocês estão comigo, amém? Sim. Capítulo 1, verso 7. E assim fazia ele, de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra, vocês não estão acompanhando, a outra a irritava.
Por isso, mais forte, por isso, ela chorava e não comia. Olha o estado que essa mulher se encontrava. Queridos, nós podemos passar por vários tipos de problema. Mas quando chega um estágio do problema que você já perde a fome e só chora, esse estado se agravou na sua alma. E Ana, ela já estava num estado que ela só chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? O seu marido reconheceu o seu estado, dizendo: por que choras? Por que você não come? E por que o seu coração está tão mal? Para quem é casado, preste atenção. Você precisa se preocupar com o coração do seu cônjuge. Você precisa entender quando o teu marido não está bem. Você precisa entender quando a tua esposa não está bem. Você precisa dar atenção a isso. Tem marido, e até esses dias eu fiquei sabendo, que a esposa passa mal a noite inteira, ele vira do lado e vai dormir. E a esposa passando mal, vomitando, ele simplesmente vira e dorme. Ou vice-versa. Nós precisamos conhecer o coração da pessoa que está ao nosso lado. E se importar com os sentimentos e com a situação que essa pessoa se encontra. Precisamos valorizar mais a nossa unidade, o nosso casamento, o nosso elo familiar. Preste atenção. Só que ele tem uma atitude que não resolve o problema dela. Ele chega a dizer para ela assim: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos. A Bíblia não diz o que Ana respondeu. Mas eu acredito que ela não respondeu nada. Porque senão ela ia dizer para ele: você está achando que você é quem? O meu problema não irá solucionar pelo fato de você existir. Meu problema é pessoal. Você sabia que o dia mal pode se estabelecer na vida de um cônjuge e ser um problema pessoal dela ou dele? Claro, vai afetar o casal, mas é um problema dele, é um problema dela. Então, o que o outro tem que ter? O que a outra pessoa tem que ter? Entendimento para conviver e superar, presta atenção, o problema juntos. Ah, meu marido está com um problema no fígado, no estômago, nisso, naquilo, que seja o problema pessoal. Ah, o problema é dele. O problema é dele. Ah, então, eu não tenho nada a ver com o problema.
Ah, minha esposa está com problema assim, assim, não, mas é problema dela, eu não posso fazer nada. Não. A Bíblia diz que nós devemos viver com entendimento. Eucana, ele não conseguia viver com entendimento, mas Ana, ela tinha um problema que fazia ela ficar muito mal, um problema que deixava ela muito mal, um problema que fazia com que ela se abatesse a ponto de não comer, a ponto de não beber, a ponto de não ter forças para continuar lutando. A Bíblia diz que Ana subia para sacrificar ao Senhor, e a única coisa que essa mulher tinha era tristeza no coração, amargura no seu coração. Então é o dia mau. Sabe aquela amargura, aquela tristeza na alma? Era a vida dessa mulher. Ontem eu estava no meu trabalho, e aí eu estava conversando com um rapaz que estava comigo, e eu dizia para ele, eu falei, a vida é tão engraçada, né? Tem dia que você acorda achando tudo lindo, tudo maravilhoso, com aquela vontade de viver, com aquela vontade de fazer as coisas, com aquela vontade, sabe, de, entendi, a vida é isso. E tem dia que você acorda tão mal, que você não consegue encontrar uma razão para o dia se tornar bem, para ficar bem. O dia mau é isso. É você procurar algo que possa mostrar para você que esse dia é bom e você não encontra. Que essa fase é boa e você não encontra. Mas eu preciso vencer, eu preciso continuar, eu preciso mudar. Então Ana, ela precisava superar esse processo. Precisava superar essa fase da vida dela. E Ana teve algumas atitudes. E a Ana nos ensina algumas atitudes. A primeira atitude que Ana teve está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz o texto. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9. Então Ana se levantou. O meu está diferente aqui. Será que a minha está errada? Capítulo 1, versículo 9. Passa 1. 10. Levantou-se Ana. A primeira atitude que nós temos que ter no dia mau é se levantar. É tomar uma atitude, é ter um posicionamento. As coisas não vão mudar se você ficar prostrado. Vocês lembram do filho pródigo? Jesus contou essa parábola, e ele dizia o quê? Que o filho saiu, gastou todo o seu dinheiro, que ficou sem dinheiro nenhum, foi apacentar porcos, e estava lá até com desejo de comer a própria comida que os porcos estavam comendo. Ele chegou aonde? No fim do túnel, no fim do poço. O que mudou a vida daquele jovem? Foi ele ter caído em si. E ele disse, levantar-me-ei, e eu irei ter com meu pai. Amado, o dia mau, ele vem para deixar você prostrado. O dia mau, ele vem para te deixar para baixo. Sem vontade de lutar, sem vontade de viver, sem vontade de fazer nada. Só dá vontade de dormir, vontade de ficar trancafiado dentro de casa, não quero ver ninguém, não quero saber de ninguém. Chorando, dizendo que a vida não é boa, que tudo não é bom. E você fazer isso, você não vai ter mudança e você não vai superar o dia mau. Pastor, mas eu estou fraco. Pastor, mas eu estou fraca. Jesus disse, olha, diga ao fraco que eu sou forte.
Por isso que eu li o texto de Efésios, que diz: no demais, irmão, fortalecei-vos no Senhor. Por quê? Porque no dia mau o teu braço não vai ser forte. No dia mau você não vai ter forças próprias. No dia mau você não vai entender que você é um super-homem, a Mulher Maravilha, não. No dia mau você vai entender que você é a pessoa mais fraca que existe na terra. Então você não vai ter força. Mas você precisa ter uma atitude. E a atitude que Ana teve foi se levantar. Olha o que diz o texto: depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Ela, pois, com amargura na alma, o fato dela se levantar não mudou o estado emocional. Não é só se levantar, é lutar contra. É ter uma atitude contra a situação. É enfrentar de forma diferente. A Bíblia diz: ela orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então eu preciso entender que o meu dia mau eu preciso me levantar. E eu preciso ir, orar, buscar, clamar, invocar o nome do Deus que eu sirvo. E se eu não tiver palavras, então eu choro. Mas no momento, presta atenção, isso aqui é muito, muito, muito importante. No momento que eu me levanto, eu estou dizendo para o mundo, eu estou dizendo para os principados, eu estou dizendo para as potestades, eu estou dizendo para os espíritos que estão pairando nas regiões celestiais: eu não estou paralisado, eu não estou morto. Ainda que eu estou dentro de um furacão, eu continuo vivo, porque o meu Deus está me sustentando. Aleluia. Miqueias capítulo 7. Miqueias um dia olhou e disse: olha, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, o Senhor me levantará. E se eu ficar em trevas, o Senhor será a minha luz, mas Ele nunca irá me abandonar, eu sempre terei o auxílio dos céus. Então quando eu me levanto, eu estou tendo uma atitude. Agora quando eu oro, aí a coisa fica diferente. Porque às vezes eu não tenho palavras, eu choro, você chora, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vem. Aleluia. Ele sonda o meu e o teu coração. Ele pega as nossas lágrimas. Ele pega o nosso gemido. Gemidos inexprimíveis. E Ele leva diante do trono de Deus. É aquele momento que você entra chorando, você sai chorando e parece que não aconteceu nada. Mas o mundo espiritual já começa a ter uma mudança terrível em teu favor, porque os céus já se levantaram, estão trabalhando em prol da sua causa. Ana, ela não estava vendo o que estava acontecendo, mas Deus já estava movimentando o mundo espiritual, estava movimentando os anjos, ministradores,
Ossos espirituais estavam sendo abalados agora, porque essa mulher se levantou para orar no momento de maior dor da vida dela. E a Bíblia diz que Deus conhece a minha e a sua estrutura. Deus sabe quando nós não estamos aguentando mais. Deus sabe até onde nós conseguimos ir. E Ele sabe no momento que precisa de uma intervenção divina. Então a Bíblia diz que Ana, ela se levantou. Pastor, mas eu estou sem força. Um dia a Bíblia diz que Deus desceu lá no livro do profeta Ezequiel. Ezequiel estava prostrado, cansado, abatido, sem força. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor foi lá, pegou Ezequiel e o colocou de pé. Você crê nisso? Você crê nisso? Que Deus hoje está pegando você pela sua mão, pela sua destra, e Ele está te colocando de pé novamente. Porque o Senhor quer falar contigo como Ele está falando nesta noite. E dizer: filha, eu conheço a tua dor. Só que eu tenho uma palavra sobre a tua vida, você não pode esquecer. Tu és meu, tu és minha. Eu te pego pela tua mão direita e digo: tu és meu, tu és minha. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Quando passares pelos rios, as águas não se submergirão. Porque eu sou o Senhor que te sustento, te dou graça, te dou força, e eu mudo a tua história. Essa mulher, em meio à sua dor, em meio às suas lágrimas, ela teve uma outra atitude que fez toda a diferença. Está no capítulo 1, e o versículo de número 11, que nós possamos ler alguns versículos para frente, que diz assim, verso 11, não, capítulo 1, versículo 11. Capítulo 1, verso 11, olha o que diz o texto. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão. Presta atenção no pedido dessa mulher. Ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Fala uma frase comigo. Milagre só acontece quando eu provoco. Você não pode ser passivo. Você não pode ser tão passiva. Você tem que provocar o milagre na sua vida. Você tem que provocar o milagre na tua casa. Ana, ela orou e disse: Deus, se tu te lembrares, eu faço um voto contigo agora. Se tu te lembrares da tua serva, e você não se esquecer da tua filha, da sua serva. Olha o que ela diz. Sabe pedir, saiba pedir. Se tu me deres um filho varão, eu devolverei para ti todos os dias da vida dele. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Essa mulher, ela queria demais um filho. Ela queria poder gerar um filho. Ela queria acabar com a angústia de não conseguir gerar um filho. Mas ela também ofertou o que ela tinha de melhor se ela tivesse aquele filho. Ela falou: eu devolvo ele a você.
A Bíblia diz que nós pedimos e não recebemos por não saber pedir. Às vezes nós ficamos tão desorientados na situação, nós ficamos tão desorientados com a prova, com a luta, que nós não somos específicos. Nós não, mas Deus Ele conhece o problema. Sim, Deus Ele conhece o problema e Ele quer saber se realmente você quer que Deus resolva esse problema ou não. Por que que Jesus chegou perante o cego e disse, queres ficar são? Ele era cego, precisava fazer essa pergunta. Mas às vezes você olhando para um cego, você acha que a necessidade maior dele é enxergar. E ele pode ter outra necessidade maior do que enxergar. Então, Ana, ela coloca a principal e a real necessidade da vida dela para Deus, dizendo, eu faço um voto contigo. Querido, voto não é dinheiro. Eu não estou pregando essa mensagem para você fazer um voto com dinheiro. Eu estou te dizendo que essa mulher, no meio do dia da angústia dela, ela ofereceu a Deus um voto daquilo que seria mais precioso na vida dela. O que é mais precioso na sua vida? O que você tem de mais precioso? Será que você não pode fazer algo, um pacto, uma aliança com Deus? Dizer, Deus, se o Senhor mudar essa situação, eu nunca mais serei o mesmo. Eu vou abandonar de vez isso que o Senhor abomina. E vou viver para Ti todos os dias da minha vida. Será que se você fizer um voto nesta noite e dizer para Deus, Deus, eu preciso desse milagre, e se o Senhor me der esse milagre, eu vou consagrar a minha vida todos os dias, e eu nunca mais cochearei entre dois pensamentos? Será que não está na hora de você fazer um voto e dizer, Deus, se o Senhor me libertar disso, eu te servirei todos os dias da minha vida dentro da tua casa e nunca vou cochear entre dois pensamentos. Pode entrar gente, sair gente, pode fazer isso, fazer aquilo. Eu continuarei dentro da tua casa. Essa mulher, ela teve o coração despertado para fazer um pacto com Deus se ela tivesse o quê? O seu problema solucionado. Mas ela teve um terceiro passo, que aqui eu encerro minha ministração nesta noite. Diga comigo. Primeiro, ela se levantou. Segundo, ela fez um voto. Mas terceiro lugar, ela derramou seu coração diante de Deus. E tudo isso dentro do dia mau. Ei, as piores decisões que você pode tomar na vida está dentro do dia mau. O dia mau, você toma a decisão de largar o emprego, porque você acha que o seu emprego não vale nada. No dia mau, você toma a decisão de largar do esposo ou da esposa, porque você acha que você não é feliz dentro do casamento. No dia mau, você entende que a tua igreja não é boa, que o que você faz não é bom, você toma decisões erradas. O dia mau te faz tomar muitas decisões erradas, porque o teu coração está mal. Mas Ana não foi levada por isso. No dia mau, Ana se levantou em Deus. No dia mau, Ana se posicionou com um voto diante de Deus. E uma terceira coisa que ela fez no dia mau, ela entregou o seu coração
no altar de Deus. Olha o que diz o texto, Samuel capítulo 1 ainda, nós estamos lendo Bíblia. Verso 12. Demorando-se ela no orar perante o Senhor. Em outra tradução diz assim, perseverando ela em oração. Você sabe o que é isso? Ana, ela entrou em oração e ficou lá, orando, buscando. Não teve pressa. Não é aquela oração de 30 segundos, que não dá tempo nem de falar nada. Ana, ela foi perseverando, buscando, clamando, invocando, falando o que sentia, abrindo o seu coração. Olha o texto. Falando tudo o que estava na sua mente, falando tudo o que ela estava sentindo. Ana foi colocando no altar, foi depositando no altar, perante o Senhor. Chegou uma hora, olha o que diz a Bíblia. Eli observou a sua boca. Eli ficou olhando para ela e observando a boca dela. E a Bíblia diz, porque Ana orava no seu coração, falava, só moviam os lábios, porém não se ouvia som. Porque Ana já estava num período de oração tão extenso que as palavras sumiram. Ali só está a dor da alma, do coração, da lágrima. Mas ela precisava de uma resposta. A sua impaciência, a minha impaciência impede de Deus falar. Porque você começa a orar e você acha que o teu entendimento vai provar para Deus o que você precisa. E Deus já sabe do que você precisa. Embora você tenha que falar, você não tem que provar nada, você só tem que dizer a Ele o que está acontecendo. E quando você acabar de falar, quando você acabar de dizer, você não pode ter pressa de sair correndo. Tem pessoas que chegam para mim, é que eu tento ser educado. E diz assim para mim, pastor, eu tive uma conversa muito séria com Deus. Falei tudo o que eu precisava falar. Aí eu olho assim, dá vontade de fazer uma pergunta, mas eu não faço, né? Fala amém, irmão, amém. Mas sabe o que dá vontade de perguntar? E o que ele falou? Só para ver a reação da pessoa. Porque às vezes você vai tão eufórico, que você, amém. Levanta e sai. Você não espera. Ana não, ela ficou lá, orando, clamando, gemendo. Já não saía mais o som. Eli olhou para sua boca e via que a boca daquela mulher se movia. Os seus lábios estavam se movendo, mas ele procurou ouvir o que ela estava dizendo. E ele não escutou nada. Aí olha o que diz. Pelo que Eli teve ela por embriagada, dizendo, essa mulher está embriagada. E disse, Eli, até quando tu estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Eli olhou para aquela mulher e falou, essa mulher não está normal. Aí olha o que diz, verso 15. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém, estou derramando a minha alma perante o Senhor. Ela sabia o que estava fazendo. Ela estava dizendo assim, eu estou derramando a minha alma. Aleluia. Você sabe o que a luta faz com o cristão? Extrai dele o melhor. Sabe o azeite que nós tanto usamos para ungir? Ele é prensado 3 vezes. As 3 vezes se extrai um tipo de azeite.
luta não mata crente. Eu disse isso domingo passado. A luta te faz caminhar mais perto de Deus. E extrai de você o melhor. Essa mulher está dizendo assim, olha, eu não estou embriagada. Eu não estou bêbada. Eu estou muito sóbria, consciente. Eu não tenho bebido nada forte. Eu estou atribulada de espírito, mas tem uma coisa. Nas minhas tribulações, nas minhas lutas, nas minhas angústias, eu não estou na casa de A falando, eu não estou na casa de B falando, eu não estou reclamando. Eu não estou por aí comentando. Eu venho perante Deus derramar a minha alma. Porque Ele é o único que pode mudar a minha história. Ele é o único que pode mudar a minha vida. Ele é o único que pode ter, sabe, uma palavra diretiva que tira a minha alma dessa prisão. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgostos tenho falado até agora. Então o que ela estava dizendo? Olha, eu estou falando para Deus o que eu estou sentindo. A multidão dos meus cuidados, dos desgostos que eu tenho, eu estou falando para Deus. Para quem você abre o teu coração? Para quem você está abrindo o teu coração? Às vezes nós temos a atitude de contar nossa vida para todo mundo e para o principal, que é Deus, nós não contamos. Nós compartilhamos um problema íntimo dentro do trabalho. Nós compartilhamos problemas pessoais dentro da escola, com pessoas que não podem fazer nada, a não ser espalhar o que está acontecendo na sua vida para todo mundo. E a principal pessoa que você deve contar as tuas angústias, as tuas dores, as suas tribulações, que é Deus, não conta, não fala, não expressa. Mas essa mulher, ela está nos ensinando como vencer o dia da frustração. Olha o que diz, verso 17. Então respondeu Eli, vai em paz. Ela acreditou na palavra do profeta. O profeta Eli olhou para aquela mulher e disse, vai em paz. Vai em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste a Ele hoje. Aquela mulher se apoderou daquelas palavras. Se levantou e foi embora para sua casa. Sabe, querido, não se apegue a conselho de ímpios. Você vai lá e para a amiga de trabalho, estou numa luta com meu marido. Aí você está conversando com uma pessoa que abandonou o casamento. Sabe o que ela vai dizer para você? Larga dele. Você tem condições de viver sua vida. Você fica aí, eu não estou bem com a minha mulher, para um cara que já passou por 3 relacionamentos. O que ele vai dizer para você? Larga dela, meu. Poxa, casamento se arruma outro, mulher se arruma outro. Eu estou passando uma luta por um amigo de escola, uma amiga de escola que não tem nada com Deus. Qual é o tipo de conselho que eles vão te dar? Qual é o tipo de palavras que essas pessoas podem liberar sobre a tua vida? Ana, ela foi direto no sacerdote
que estava no comando do templo. Eu costumo dizer para essa igreja, nós temos pastores capacitados, treinados, com uma vida que não aconteceu ontem. Uma vida que já tem mais de 10, 15, eu acho que o pastor mais novo que nós temos na fé, na caminhada, nasceu no berço evangélico. Que acha que você nasceu no berço evangélico? Que é o pastor Jonathan. Os demais já passou por tudo. Em vez de você procurar uma pastora, procurar um pastor, marcar um horário, conversar com ele, expor o problema, receber uma palavra de orientação que vai morrer o teu problema aqui. O teu problema não será passado para outras pessoas, porque nós temos ética ministerial que é tratado dentro de gabinete, fica dentro de gabinete. Em vez de você procurar uma ajuda de um sacerdote que está acima de você, vai procurar com amigo de trabalho, com amiga de trabalho, de escola. Saiba fazer como Ana. Saiba aonde recorrer, sabe aonde conversar, sabe aonde buscar ajuda. Ela não foi para a casa de amigos, ela foi para o templo. Atitudes que eu preciso ter, atitudes que você precisa ter. Da sua vida ninguém precisa ficar sabendo, a não ser você mesmo e o Deus que você serve. Mas se você precisa conversar, a Bíblia diz que o maior abençoa o menor, procura quem está acima, não quem está ao lado. E aquela mulher se apegou à palavra daquele sacerdote e foi embora. Porque ela sabia que Deus estava usando ele. E quando ela voltou para sua casa para encerrar, presta atenção, a Bíblia diz que o seu marido a procurou. E eles tiveram uma noite de amor, pelo que a Bíblia diz que naquele dia Deus abriu a madre de Ana. E no tempo determinado por Deus, presta atenção, a Bíblia diz que Samuel nasceu. Você sabe quem foi Samuel? Samuel foi um dos juízes mais importantes na história de Israel. E foi um dos maiores profetas que Israel teve. O dia da aflição daquela mulher gerou o maior homem na história de Israel. Um dos maiores homens da história de Israel. O dia da tua luta, o dia da tua angústia, da tua aflição, Deus vai se mover sobre a tua vida e vai tirar, vai extrair o melhor de você. O melhor para realizar a obra dele nessa terra. E aquela mulher teve o cântico no capítulo 2. Aí vocês podem ler em casa. O cântico de Ana. Ela entendeu que aquela fase foi superada pelo que ela exaltou o nome do Senhor. Se coloque de pé nesta noite. Eu só vou superar os dias de luta com essas atitudes. Tenha essas atitudes diante de Deus. Feche os seus olhos. Você estava pensando em parar? Você estava pensando em desistir? Você está achando que largar tudo vale a pena? Deus está dizendo para você aqui hoje, não. Esse não é o caminho. Esse não é o momento. Tenha uma atitude, se levante nesta noite. Se levante, se coloque de pé. Para de ficar prostrado, para de ficar prostrada. Tenha uma atitude, faz uma aliança com Deus aí agora. Faz um pacto com Deus aí agora. Faz um voto com Deus aí agora. E terceiro passo, derrame o teu coração no altar de Deus. Derrame o teu coração.
Feche seus olhos, irmão. Diga para Ele. Derrame o teu coração diante dEle. E ouça o que Ele tem a te dizer. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, estamos em tua presença nesta noite, buscando a tua face, clamando por ti. Espírito Santo, fortalece-nos com a tua destra, nos fortalece com as tuas mãos, nos fortalece. O Espírito Santo está te fortalecendo nesta noite. Ele está te dando força. Receba força. Esse momento vai acabar. Esse dia mau vai acabar. Você está vencendo, continuará vencendo, e você irá vencê-lo totalmente. Pai, eu os abençoo agora em nome de Jesus. Eu os abençoo agora com toda sorte de bênção.